né, a palavra do reino, a pregação do evangelho do reino, a pregação do evangelho, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre muitos corações, com o resultado de tudo isso, né? Em Coríntios, Paulo disse, porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quantas muralhas caíram nesse dia? Quantos Golias caíram? Quantas fortalezas foram derribadas? E quantas outras nos nossos corações? Começou um processo de erosão. Deus começou a erodir o nosso coração, como uma cunha que faz uma brecha na pedra, para que a água possa penetrar ali, e ela acaba rachando a pedra, esmiuçando essa pedra. Então, eu sei que Deus fez isso em muitos corações, eu não sei se Deus fez em todos, geralmente não consegue todos, né? Mas nós continuamos aqui, continuamos querendo ouvir o Espírito Santo, a obra que Ele está fazendo no meio da igreja, né? No meio dos homens aqui, no meio das mulheres, no meio das crianças. E que poder tem esse evangelho, irmãos. Nós vimos os testemunhos aqui, que poder, que capacidade. É como um martelo que esmiuça a pedra. E, para mim, no meu coração, eu vi uma verdade sendo martelada aqui entre nós, né? A verdade que Jesus usou o evangelho do reino, a pregação do evangelho do reino. Eu quero martelar essa verdade, que não há outra palavra, outro evangelho, por meio do qual nós possamos ser salvos, senão esse evangelho, essas boas novas que Jesus pregou. Mas Jesus pregou o evangelho do reino. E o que é o reino? Você sabe o que é o reino? Ele diz, é o evangelho do reino de Deus. E o que é um reino? Quem sabe dizer o que é um reino? O que é, Tiago, o reino? Hein? É um lugar onde o rei governa. É uma região onde um soberano exerce a autoridade. Esse é o evangelho do reino. Mas Jesus chama também indiretamente de evangelho do arrependimento. É um evangelho que fala, que impulsiona o homem para o arrependimento. E Marcos diz assim, Jesus fala assim, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Arrependei-vos é a palavra de Jesus. Não há outra maneira de adentrar o reino de Deus. Não há como entrar pelas janelas, não há como entrar pelo telhado, só tem como entrar pela porta. E o que tem na porta do reino? O que tem na porta do reino? Quem lembra? Na porta do reino de Deus está o arrependimento, o batismo em Cristo e o dom do Espírito Santo. O arrependimento, o batismo em Cristo
e o dom do Espírito Santo. Mas o que é o arrependimento que Jesus falou? Essa era a pregação de Jesus, que foi a base do que o William falou. Ele disse: nós não temos nada para oferecer, nós não temos nada para apresentar diante de Deus, nós não temos como ser justificados. Não é verdade? E o que é esse arrependimento? O que diz lá na nossa catequese, né? O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de atitude interior. É deixar de ser independente para ser dependente de Deus. Marcos 8, 34, 36, né? Então, convocando a multidão, juntamente seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perda-la. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salva-la. De que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o arrependimento é uma metanoia. Por isso que é o Evangelho do arrependimento. Não tem outro caminho. Não há o que se oferecer. Não há outra porta. Jesus disse: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Mais adiante, Jesus vai dizer que ele é a porta das ovelhas. Quem entrar por ele entrará, sairá e achará pastagem. Jesus estava muito próximo da sua morte. Mais ou menos uma semana antes, ele faz a entrada triunfal dele em Jerusalém, né? Depois de fazer alguns milagres extraordinários, entre eles ressuscitar Lázaro do túmulo, depois de 4 dias, que parece ter sido o milagre mais estrondoso de Jesus, mais poderoso de Jesus, o estopim da sentença de morte de Jesus, parece ter sido o estopim, porque depois desse milagre, o Sinédrio disse: esse homem não pode viver mais, porque os sinais que ele faz, são grandiosos demais. Quando ele desce do Monte das Oliveiras e vai em direção a Jerusalém, o povo de Jerusalém acorre a Jesus e começa a gritar: Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. E Jesus é aclamado por aquele povo e recebe os louvores daquele povo. E ali começa a festa dos judeus, toda aquela Páscoa, todas aquelas semanas de festa. E no meio da festa, Jesus é procurado. Chegam os gregos lá, e os gregos querem ver Jesus. Os judeus gregos que moravam distante de Jerusalém. E eles vão lá falar com Filipe, e diz: Filipe, queremos ver Jesus. Queremos ver esse mestre. Queremos conhecê-lo. Parece que eles usaram um pouco assim o crachá deles, né? Eram da Grécia, um lugar cheio de glória, cheio de sofisticação, cheio de filosofias, cheio de escolas, cheio de brilho, cheio de glória humana, cheio de sabedoria humana. E eles pareciam homens célebres. E Filipe disse a Tomé, e Tomé foi falar com Jesus, se eu não estou trocando os nomes. E eles chegaram com Jesus e disseram: Jesus, os gregos estão aí e querem ver o Senhor. E aí o Filho do Homem não responde diretamente à pergunta dos discípulos, e ele faz uma afirmação maravilhosa, que está inserida no arrependimento, que revela o arrependimento. Ele diz, João 12, 24, 26, né? Se o grão de trigo
em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Mas Jesus complementa, ele diz: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preserva-la para a vida eterna. E ele faz mais uma conclusão, ele disse: quem me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará o meu servo. E aquele que me servir, o Pai o honrará. Jesus não quer a glória do homem. Jesus não quer trocar a glória de Deus pela glória do homem. Ele não quer a glória de Adão, da imagem de Adão. Jesus quer a glória do Pai. Jesus quer a glória da nova criatura, de um novo corpo, de um corpo glorificado. Jesus começa a dizer antes da sua morte: Pai, chegou a hora de tu glorificares o teu filho. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E ele ora ao Pai. E o Pai diz: Filho, eu já te glorifiquei e ainda o glorificarei. Mas Jesus está indo para a morte, como isso é uma glória? Se ele está indo para a morte. Mas ele diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus está dizendo que aquele que quer andar com ele, ele está dizendo que aquele que quer ser nova criatura, aquele que quer ter uma vida nova, tem que morrer, tem que ser sepultado. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então não há esperança, se não for por meio da morte, se não for por meio do arrependimento, se não for por meio do batismo. Jesus disse também que ele era a porta. Os discípulos fizeram duas perguntas para Jesus nos seus últimos momentos. Parece que foram as perguntas mais importantes que ele fez, que eles fizeram. Uma foi Tomé, lá na sua reunião de ceia, nos últimos momentos da vida de Jesus, antes da sua ressurreição. João 14,15, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, ao não ser por mim. Como tu dizes, mostra-nos o caminho sou eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus traz tudo para ele. Mas e aí vem a segunda pergunta, João 14,8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe já estava 3 anos andando com Jesus, e ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, há tanto tempo eu estou com vocês, como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não credes, você não crê que eu estou no Pai? Que eu faço as obras de meu Pai? Que eu não faço nada que não seja pela autorização do meu Pai? Que a minha palavra é a palavra do meu Pai? Que eu e o Pai somos um? Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê o Filho. Jesus estava sempre dizendo, eu e o Pai. Jesus estava sempre revelando que o Pai estava com ele, para revelar de onde ele veio, para revelar sua autoridade, para revelar sua divindade. Geralmente são as perguntas que os homens fazem, né? Qual é o caminho? Qual é a verdade? Todo mundo anda à procura da verdade. Muita gente anda à procura do caminho. E muita gente quer ver Deus
E Jesus disse: eu sou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque o Pai está em mim. Então, essas verdades marteladas no nosso coração fazem um pouco da síntese da nossa pregação e do nosso evangelho, irmãos. Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus, Jesus é o caminho, o arrependimento, o batismo, o dom do Espírito Santo estão ali na porta do reino. Essa é a nossa pregação. Queria só contar uma última história. Quando eu fui unido à igreja, não é quando eu cheguei na igreja, né? Às vezes a gente usa essas expressões, né? Quando eu cheguei na igreja, quando eu me converti, eu não sei se a gente consegue se converter. O Senhor é quem nos converte, o Senhor é quem nos chama, o Senhor é quem abre a porta e deixa a gente entrar por ela, né? Então é tudo Ele, tudo dele, tudo é Ele quem faz, a misericórdia dEle, o arrependimento que Ele derrama sobre nós vem dEle. Mas eu ouvi uma expressão que eu ouvia de alguns irmãos que não me agradava muito. Eu não sei se isso tem a ver com você, isso pode ter alguma relação com o que você sente, com o que você pensa, mas a expressão que eu ouvi era o seguinte: eu ouvi os irmãos dizendo assim: no tempo que eu era religioso, quando eu era da religião, né, quando eu vivia na religião, e eu ficava ouvindo aquilo, eu disse: não, para aí, religioso eu não era não, eu nunca usei crucifixo, eu nunca subi nenhuma escadaria de joelho, eu nunca deixei de comer carne de porco, eu não guardo sábado, e eu nunca dei muito valor para os ritos da igreja que eu frequentava. Então, eu não sou religioso, não. Mas aquilo sempre voltava, voltava. E um dia eu comecei a me questionar, eu disse: o que é ser religioso? O que é a religião e o que é ser religioso? Será que eu fui um religioso? Será que eu me enganei com a religião? Será que eu segui preceitos religiosos? Será que eu não tinha nada de Deus? Não conhecia nada? Nada havia ali, com todas as experiências que eu tive com o Senhor? E um dia, eu estava meio dormindo, meio acordado, de madrugadinha, final da manhã, e eu despertei com aquela pergunta: o que é ser um religioso? E eu me acomodei um pouquinho, fui orar, comecei a falar com o Senhor, e eu fui me lembrar um pouco da minha história, né? E eu disse assim: eu tive muitas experiências com Deus. É notório que eu tive muitas experiências com Deus. É notório que eu vi a mão de Deus muitas vezes na minha vida, a intervenção de Deus sobre mim, na sua misericórdia, me apartando, me livrando de coisas piores, de desastres maiores, mesmo em meio aos meus pecados, mesmo em meio à minha vida na igreja. Eu digo: Senhor, mas eu lembro que Tu agiu na minha vida, eu lembro que Tu falou comigo. E aí o Espírito Santo, que eu creio que foi o Espírito Santo, porque do Espírito Santo só vem coisa boa, não vem coisa ruim, ele disse: Jefferson, o fato de um homem ter experiências com Deus não faz dele uma nova criatura, não faz dele um discípulo de Jesus, não faz dele um homem nascido de novo, porque Deus teve experiências tremendas com os homens através de Jesus, e os homens tiveram experiências tremendas com Deus através de Jesus. Jesus fez milagres extraordinários, Ele curou gente, Ele ressuscitou pessoas, Ele operou sobre centenas de pessoas, mas eu nunca vi Jesus dizendo assim, curar um leproso e dizer: olha, muito bem, agora você é meu discípulo, vem me seguir. Então, o fato de alguém ter experiências com Deus,
O fato de alguém ter sido tocado por Deus em algum momento, não significa necessariamente que ele está unido a Cristo, nem unido a Deus. Eu disse, Senhor, então, o que eu era? Naquele momento da minha vida, eu passei uns 12 anos na denominação, mas eu fui criado na denominação, eu nasci nos bancos da igreja. E eu digo, Senhor, eu era um religioso? E o Espírito Santo disse, qualquer experiência que o homem tenha com Deus, por mais poderosa que tenha sido, por mais gloriosa que tenha sido, se não conduzir esse homem para a cruz, para a morte, essa experiência não tem valor para Deus. Então, todas as nossas experiências têm que terminar na cruz. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Tem que morrer. Tem que morrer. Você foi curado? Amém, mas você tem que morrer. Você foi liberto de demônios? Amém, mas você tem que morrer. Você foi livre de um desastre? Amém, mas você tem que morrer. Deus falou com você em sonhos? Amém, mas você tem que morrer. Suas experiências não fazem de você um discípulo, nem um nascido de novo, nem alguém unido a Deus, porque essa união só acontece da maneira como Jesus falou. Jesus disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Pedro, né? Em nome de Jesus Cristo. E aí, para finalizar, eu disse, Senhor, então, eu não tinha o Senhor? Eu não era teu? E o Espírito Santo disse, é verdade. Então quer dizer que eu estava fora? É verdade, você estava fora. Eu estava perdido? Você estava perdido. Eu não tinha parte com o Senhor? Você não tinha parte comigo. E eu estava fadado ao inferno de fogo? Ele disse, sim. Você estava fadado ao inferno de fogo, porque você não estava unido a mim. A vida está em mim. A vida está em mim, Jesus falou. Eu disse, Senhor, então eu era um religioso. Eu era um religioso. Lá em casa tinha um mezanino, estou esticando um pouquinho, mas já vou terminar. E nesse mezanino, ele não estava acabado, e era assim, quando quebrava o pescoço de um ventilador, eu pegava o ventilador e jogava em cima do mezanino. Quando quebrava lá um eletrodoméstico, eu pegava o eletrodoméstico e jogava em cima do mezanino, dizendo, eu vou ajeitar depois. E assim eu ia colocando muitas coisas quebradas em cima desse mezanino lá em casa. E eles iam acumulando. E a Kelly dizia, amor, e aí, você vai, o negócio não está servindo, e o que é que você vai fazer? Você vai consertar? Eu digo, não, deixa lá, depois eu conserto. Eu vou consertar. E ia acumulando ali uma porção de coisas quebradas. Até que um dia, eu tinha coragem de subir lá em cima do mezanino, numa escadinha de bombeiro que eu fiz, que era bem reta assim. Só eu que tinha coragem de subir, a Kelly não tinha. Aí eu subia lá no mezanino, aí eu olhava aquela porção de coisas quebradas, inservíveis, inúteis. E o Espírito Santo disse assim, o que você faz com uma coisa quebrada, que não serve à sua utilidade? O que você faz com uma coisa que quebrou na sua casa, que não tem mais utilidade? O que você faz? Você contrata um container. Às vezes eu contratava um container que tinha muita coisa e eu ia jogando. Ventilador da cabeça quebrada, cadeira da perna quebrada, impressora que não funcionava mais, e livro, toda sorte de coisa eu ia jogando, enchia um container para jogar fora. E o Espírito Santo disse, assim era você. Você poderia ser jogado fora.
E eu seria mais exaltado em justiça ainda, julgando você. E eu disse: Senhor, eu podia ser jogado fora. Ele disse: você poderia ser jogado fora. Se o homem se tornou inútil para o propósito de Deus, né? O homem se tornou inútil para o propósito de Deus. Romanos 3,12, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E acabou aquela minha oração, e eu disse: agora eu entendi o que é ser um religioso. É achar que tem, mas você não tem. É achar que você está dentro, mas você está fora. É achar que você está junto, mas você está separado. É confiar em alguma coisa que não seja o Senhor. É andar por meio de alguma coisa que não seja fé. E naquele dia eu entendi que eu fui salvo, que o Senhor me tirou de uma vida religiosa para uma vida de fé. E eu descobri que eu não podia dar nem mais um passo da minha vida sem a fé nesse Senhor. Então, queridos, essa é a verdade que está martelando no meu coração. Só há uma porta, só há um caminho. Não tente entrar pela janela, não tente entrar por outro lugar, não tente apresentar outra coisa na presença do Senhor. Ele não vai receber, Ele não quer receber. Deus só quer receber uma coisa: os teus pecados. Dai-me os teus pecados, que eu quero lavá-los, que eu quero perdoá-los, que eu quero purificá-los. Foi isso que Deus fez comigo. Ele pegou a minha vida, os meus pecados, e me lavou, e me purificou. Então essa é a verdade do Evangelho do Reino, um aspecto dessa verdade, a porta do Reino. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém?